Iniciaremos agora o período reservado para perguntas e debate, mediado pelo prático Siliberto Schenck, conselheiro técnico do CONAPRA. Bom, eu tenho duas perguntas, não sei se ainda tem mais alguma chegando, mas a primeira do Hugo, como definir a criticidade das barreiras? Bom, vários critérios, né? Como eu citei, você pode definir uma barreira em função da popularidade dela, do fato dela interferir com várias ameaças. Por exemplo, você pode definir por conhecimento ou apenas o critério funcional. É o caso, como eu citei, do sistema de combate a incêndio. O sistema de combate a incêndio é um elemento no-go, como eu citei também, o sistema do bote salva-vida. Você simplesmente não opera se aquilo não estiver funcionando, né? Você tem, por exemplo, os sistemas que são menos críticos, como até um que eu mostrei também com relação ao helicóptero, eu posso dar um exemplo. É o da medição de movimento do navio. É importante, mas você tem sempre um elemento reserva, que é o clinômetro da unidade flutuante. Então você tem sempre um elemento ao lado, de forma que muitas vezes em função, você só tem para uma ameaça importante, me foge um exemplo aqui, mas uma ameaça importante. Não, eu posso citar exatamente o INO, né, o item de inspeção obrigatória, no caso de manutenção aeronáutica. Se você não tiver um mecânico, por exemplo, um mecânico independente para fazer inspeção do item que foi remontado numa aeronave, a aeronave não vai ficar parada, simplesmente a inspeção não se completou. Então essas são barreiras críticas. Então, se você não tiver alguém qualificado para fazer a inspeção IO, o teu sistema está comprometido, a tua segurança está comprometida. Essa é uma barreira crítica, né? Então, não existe entendo eu que não existe uma regra universal para você definir uma barreira crítica. Mas se você tem uma barreira que ela afeta várias ameaças, isso você deve ter atenção para essa barreira. Se você tem uma barreira que, dentro de um contexto genérico, né, você vê que aquela barreira é a barreira mais forte, é a barreira mais consistente, que você consegue garantir a sua eficácia, essa é uma barreira crítica. Se você tem ao lado delas barreiras, e isso o software ajuda, você com a tua experiência, você pode verificar, essa barreira já me falhou várias vezes. Então essa não é uma barreira confiável. Então você tem que desenvolver dentro do teu sistema uma forma de torná-la confiável ou colocar naquela linha de ameaça, naquela linha de consequência, uma barreira mais forte. E essa barreira pode vir a ser uma barreira crítica. Então, eu não tenho para mim uma regra única, respondendo à pergunta, como você determinar uma barreira crítica. Isso vai depender da expertise dos seus avaliadores, mas deve ser sempre, na medida que você tem uma única barreira, numa ameaça, que você considera aquela ameaça importante, uma ameaça, um fator de risco elevado, né? Você está operando, você tem um problema de meteorologia no Mar do Norte. Então a meteorologia no Mar do Norte é uma ameaça constante e séria. Você tem ventos fortes, você tem tempo instável. Se você, para essa barreira, para essa ameaça, não tem uma barreira, não tem um conjunto de barreiras, só tem uma única barreira, essa passa a ser uma barreira crítica. Então, são elementos que você deve considerar. Esse é o caso como eu citei,
do combate a incêndio, que sempre foi considerado, mesmo quando não se enfocava a segurança do heliponto dessa forma, através do Boltai, sempre foi considerado um elemento crítico da segurança do heliponto. Eu não sei se responde a pergunta. Ok, obrigado. Tem mais uma pergunta? Tem tempo aí? Comandante Luiz Antônio, ZP-15, como as barreiras que dependem do elemento humano são auditadas? Qual é a barreira que está ligada ao fator humano dos auditores que auditam o fator humano? Sim. Porque também há erros dos auditores. Sim. Onde você colocou o ser humano, você está sujeito a isso, né? Exato, como nós vimos ali o exemplo que nós demos. Você tem por exemplo, a quantidade na falabilidade humana, naquele exemplo do Boltai e da Petrobras. Então você tem a quantidade de pessoas. Então você, na verdade, você está focando na fadiga. Você quer evitar que o ser humano cometa um erro por fadiga. Então você tem um padrão que foi estabelecido do número de mecânicos que fazem a manutenção da aeronave. Então você checa, bom, se cada plantão eu tenho 3 mecânicos por aeronave, eu tenho uma boa distribuição da carga de trabalho. Essa é a experiência. Por isso que isso é definido, evidentemente, com os especialistas, depois os requisitos de auditoria. Então, ao mesmo lado, você verifica, você tem um sistema de cultura justa, então você verifica se os elementos do sistema de cultura justa estão funcionando, se as reuniões periódicas, se o contato, se o levantamento de erros na manutenção, se o levantamento de erros intencionais, se o levantamento do controle do que a gente chama de flight data monitoring, o monitoramento de voo, por exemplo, está sendo bem feito, verificando se os pilotos não estão cometendo infrações intencionais. Enfim, se você tem um bom sistema em funcionamento, essa é uma barreira que está ligada diretamente ao fator humano. O treinamento. Então, se você verifica se os treinamentos são recorrentes, são efetivos, né? Você tem registro dos treinamentos, se você audita, se você participa dos treinamentos e verifica com alguém mais experiente, não, o treinamento que está sendo registrado é de qualidade, atende ao requisito que nós colocamos lá, verifica os procedimentos, verifica as auditorias internas. Existem, em muitos casos, na manutenção, a gente tem o que a gente Maintenance Oriented System Audit. É uma auditoria comportamental, por exemplo, que vai além do que é exigido na regulamentação civil, por exemplo, da aviação. Então nós exigimos que toda a companhia aérea, o vício de quem trabalhou 10 anos para a Petrobras, a Petrobras exige dos operadores aéreos que, por exemplo, todo procedimento, todo mecânico, pelo menos uma vez ao ano, seja acompanhado por um outro mecânico mais experiente na execução de um procedimento rotineiro de manutenção, para verificar se ele se comporta como previsto nas normas internas, nas melhores práticas. Então, tem uma inspeção de 100 horas numa aeronave, o sujeito vai fazer a inspeção de 100 horas na aeronave, aquele mecânico, vai um outro mecânico com uma papeleta do lado, só olhando o que ele está fazendo. Então, verifica se ele apoiou o manual, se ele está com o manual aberto, se quando ele foi recolher todo o material necessário para a inspeção, ele só foi uma vez, ficou indo e voltando. Então, tudo isso é observado, se ele tomou cuidado em se segurar na aeronave com cinto, se ele estava trabalhando em altura, enfim. Isso é feito, todo mecânico observado, todas as rotinas de manutenção são observadas ao ano. Então, isso faz parte do que você levanta do procedimento do fator humano, como o ser humano está se comportando, se o seu treinamento está
está surtindo efeito, se os seus procedimentos escritos estão sendo cumpridos com rigor. Então, o enfoque, se não me engano, a pergunta dizia sobre auditoria no fator humano. Então, o que você audita é tudo aquilo que está vinculado com o desempenho humano. O treinamento, o número, a carga de trabalho que supostamente esse indivíduo está submetido, os treinamentos que ele sofreu, o sistema em que ele está inserido, se auditorias internas da empresa voltadas para o comportamento humano estão sendo realizadas, se estão gerando relatórios, porque você faz isso, não, você tem um sistema que gera uma auditoria, que gera uma verificação. Isso tem que gerar papel. Isso tem que gerar papel. Isso tem que estar registrado, não pode estar bonitinho, não pode estar tudo certo, 100%, ano atrás ano. Tem que gerar observações, e você tem que verificar, e aí vai da tua experiência, verificar que aquilo tem representatividade. Então, me parece que é isso. Você vai nos elementos do sistema de gestão voltados para garantir que o ser humano tenha o melhor desempenho possível. E verificar se aquilo que foi feito, quando se pode instalar uma serra daquele tipo, entre aspas, se ela foi instalada. Obrigado, comandante. Eu acho que as perguntas estão encerradas. Pode retomar o cerimonial. Muito obrigado. Uma salva de palmas. Agradeço as perguntas.